Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra desta noite. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Somente o versículo 14, irmãos, nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 12 e 14. Amém, irmãos? Diz assim a palavra desta noite. Vamos esperar mais um pouquinho, a música procurando. Hebreus 12 e 14. Está lá no finalzinho da Bíblia, irmãos. Entre os últimos livros lá da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos acharem para nós lermos daí todos juntos, né? Hebreus 12 e 14. Eu vou ler, depois eu vou querer que os irmãos leiam junto comigo, né? Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 14, diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para buscarmos a Tua face, a Tua presença, para ouvirmos e recebermos aquilo que só o Senhor tem poder para fazer sobre as nossas vidas. Usa-me como um canal de bênção para falar com Teus filhos, não o que nós queremos, mas certamente aquilo de que estamos necessitados. Pai, Espírito de Deus em nosso meio, e trabalhe em cada coração, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Se puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir por mim. Irmãos, eu quero pregar nesta noite uma palavra que eu confesso aos irmãos é uma dos temas, né? Um dos assuntos, uma das coisas mais difíceis, eu penso comigo, tenho este pensamento, esta convicção, de que o assunto da palavra desta noite é um dos temas mais difíceis para nós que andamos com Deus. Eu confesso aos irmãos que uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã é o tema da mensagem desta noite, a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu quero pregar nesta noite uma mensagem sobre santidade. Glória a Deus. Vou repetir. Eu quero pregar nesta noite uma palavra que vai falar sobre santidade. Irmãos, o que é a santidade? A santidade é quando nós nos afastamos, nos apartamos daquilo que desagrada ao Senhor para vivermos aquilo que o Senhor Ele espera de nós. É quando nós nos separamos do mal para nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Isto é a santidade. Quando nós deixamos o pecado para trás, quando nós abandonamos os prazeres desta terra, aquilo que nos afasta de Deus, para andarmos em comunhão plena com o Senhor nosso Deus. E por que, irmãos, que este assunto é tão difícil, é tão complicado? Porque nós, irmãos, embora devamos andar em santidade, como a palavra disse nesta noite, que sem santificação ninguém verá o Senhor, nós sabemos que nós também somos falhos e pecadores. Nós também somos errantes. E o Senhor, Ele espera de nós que andemos e vivamos em santidade, mas nós somos pecadores. Por isso, irmãos, eu penso comigo, eu tenho comigo, que viver em santidade é um dos desafios da nossa vida com Deus. Andar em santidade, afastado do pecado, em comunhão com Cristo, é uma das
das coisas mais difíceis que nós temos que fazer nesta terra. Por quê? Porque nós somos pecadores que buscamos andar em santidade. A Bíblia nos ensina, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo 3, que quando o profeta ele tem uma visão do Senhor, a Bíblia diz no versículo 1, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o séquito do Senhor enchia o templo, e a casa se encheu de fumaça. E a Bíblia diz que quando Isaías está tendo esta visão de Deus, a Bíblia diz que ele olha para os céus, e ele vê os serafins que voavam por sobre o Senhor. Serafins são seres de fogo. E a aparência destes serafins era a seguinte: a Bíblia diz que o profeta via que os serafins tinham seis asas. Com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés, com 2 asas eles cobriam o rosto, e um clamava para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus santo. O Deus que nós servimos, ele é um Deus santo, santo. O Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite, a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que nós servimos é um Deus de santidade. O Deus que nós adoramos é um Deus santo. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia requer de nós que assim como o nosso Deus ele é santo, que nós também venhamos ser santos em sua presença. E é por isso, irmãos, que eu digo que santidade é um assunto bem difícil na vida do crente, porque Deus espera de nós que nós sejamos santos em sua presença. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16: assim como o vosso Deus é santo, sede, pois, vós também santo. Deus espera de nós santidade. Deus espera de nós que nós deixemos para trás aquilo que não lhe agrada, para andarmos e vivermos em santidade em sua presença. A Bíblia nos ensina, Pedro diz: sede santos, pois o teu Deus é santo. E santidade, irmãos, é deixar o mundo e as suas vaidades para trás. Santidade é deixar para trás aquilo que não agrada ao Senhor, para andarmos na presença de Deus. E quantas vezes nós não erramos com o Senhor? Quantas vezes nós não pecamos contra Deus? Quantas vezes nós, mesmo conhecendo a palavra e mesmo sabendo que o Deus que nós servimos é santo, mas quantas vezes nós não pecamos contra o Senhor? E é por isso que eu digo que santidade na vida do homem e da mulher de Deus, que quer andar na presença do Senhor, não é tão fácil ou tão simples quanto a gente imagina. Porque tem horas, irmãos, que Deus está requerendo algo de nós. Tem horas que Deus espera que nós estejamos na sua presença. Tem horas que Deus espera que nós vivamos em santidade, e a gente acaba colocando outras coisas no lugar. Por exemplo, tem horas que Deus diz para nós: não faça isso. O que a gente vai lá? O que a gente faz? Vai lá e pratica e faz aquilo que Deus diz para não fazer. Irmãos, Deus ele espera que nós andemos em santidade. Deus ele quer que nós sejamos santos em sua presença. E a Bíblia diz: sede santos, pois o teu Deus é santo. E eu confesso aos irmãos mais uma vez, mesmo nós conhecendo a palavra e mesmo nós sabendo a respeito da santidade do Senhor, tem horas que muitas vezes para nós não é fácil, né, irmãos? E Deus espera de nós santidade. Santidade é se apartar do pecado. Santidade é dizer não para nós mesmos. Mas eu quero, mas eu tenho vontade, mas desagrada ao Senhor. Deus espera de nós que nós renunciemos a nós mesmos por amor ao Senhor, para andarmos em santidade. A Bíblia diz: sede, pois, santos, né? Irmãos, há quem diga que na Bíblia santidade ela é simbolizada pelos nossos pés. Os pés na Bíblia simbolizam santidade. Sabia disso? A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, versículo 2, que os serafins que voavam por sobre o Senhor, com 2 asas voavam, com 2 cobriam o rosto, mas com 2 asas cobriam seus pés. Pés na Bíblia, irmão, simboliza santidade. Pés na Bíblia simboliza a nossa santidade para com o Senhor.
Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 5. Quando Moisés ele encontra o Senhor na sarça ardente, a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 1 diz: guarda os teus pés ao entrares na casa do Senhor, teu Deus. Porque os pés, irmãos, simbolizam santidade diante do Senhor. Os pés simbolizam a nossa vida para com Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, glórias a Deus, no livro de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 4, que o Senhor Jesus, na última ceia, ele vai trazer os seus discípulos para perto de si. E a Bíblia vai dizer que ele vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Porque se pés na Bíblia simboliza santidade, todos os dias nós temos que lavar os nossos pés para buscarmos a santificação no Senhor nosso Deus. Por que Jesus lava os pés dos discípulos? Pedro diz assim: Senhor, você não vai lavar os meus pés. Senhor, nem que eu tenha que morrer, mas o Senhor não lava os meus pés. Jesus virou para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Por quê? Porque os pés simbolizam santidade. Os pés lavados simbolizam a nossa santificação para com Deus. E não dá para termos comunhão com Cristo, não dá para termos um relacionamento com o Senhor, se todos os dias nós não lavarmos os nossos pés na presença de Deus. Se todos os dias nós não buscarmos a santificação, se não buscarmos andar em santidade, não tem como nós termos uma comunhão com Jesus. Irmãos, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Ou seja, se eu não renunciar às minhas vontades, se eu insistir numa vida de pecado, não tem como eu me aproximar do Senhor. Se todos os dias eu não lavar os meus pés na presença de Deus, não tem como eu ter comunhão com Cristo. E os pés, irmãos, por que simboliza a santidade? Porque, irmãos, os pés, se a gente não lavar todo dia, eles vão ficar sujos, né? Naquele tempo, naquela cultura e naquela região, era comum que um visitante, quando ele chegasse na casa de alguém, o dono da casa, o proprietário, levantasse um servo para lavar os seus pés, porque na medida em que eles caminhavam, os pés iam se sujando. Irmãos, conosco na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Irmãos, na medida que a gente vai vivendo, na medida em que a gente vai andando, na medida em que a gente vai vivendo na presença do Senhor, os nossos pés às vezes vão se sujando, né? Se sujando com as dificuldades da vida, vai se sujando com as companhias às vezes que a gente tem do lado, né? Vai se sujando com os relacionamentos que tem horas que a gente tem e que não é do agrado do Senhor, e os pés vão se sujando. Mas Jesus falou: eu tenho que lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Se nós não buscarmos santidade, se nós não vivermos em santificação, nós não teremos parte com o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Pastor, por que eu tenho que deixar o pecado de lado? Por que eu tenho que buscar viver em santidade? Por que eu tenho que andar na presença do Senhor como Ele espera? Porque se eu não buscar ao Senhor e se eu não viver em santidade, eu não tenho parte com o Senhor. Ah, mas pastor, eu vou lá para a igreja, mas depois da igreja eu faço tudo errado. Ah, pastor, mas acaba o culto, eu não quero saber, minha boca, eu falo tudo que eu quero. É palavrão daqui, dali, não está nem aí, irmãos. Se nós não buscarmos viver em santidade, o Deus que é santo, santo e santo, não irá nos receber na sua presença. Por isso eu digo para a igreja nesta noite, se for preciso dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor, diga, busque a santificação em Deus, lave os teus pés na presença do Senhor, porque então nós teremos parte com o Senhor lá na glória. Mas sem santidade, irmãos, ninguém vai ver o Senhor. Se levarmos a nossa vida com Deus de qualquer jeito, se não buscarmos andar em santidade, se os nossos pés, dia após dia, nós não lavarmos na presença do Senhor, irmãos, por que está escrito aqui em Hebreus 12:14? Sem santificação ninguém verá a Deus. Por que não está escrito sem santidade ninguém verá a Deus?
Porque santidade para nós é um processo que nós temos que buscar todos os dias. Hebreus diz, sem santificação. O que é santificação? É todos os dias eu buscando ser santo na presença do Senhor. Por isso que simboliza os pés, porque os pés eu dia após dia tenho que lavar, porque ele sempre se suja. E nós da mesma maneira, nós sempre pecamos. Todos os dias nós falhamos de alguma maneira. Em todos os momentos, de uma forma ou outra, nós acabamos pecando, assim como os nossos pés se sujam. Mas nós não podemos aceitar uma situação, uma circunstância, aonde nós vamos permanecer no pecado, aonde os nossos pés não irão ser limpos. Por isso, dia após dia, nós lutamos contra o pecado e dizemos, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou buscando me santificar na sua presença, eu estou buscando ter comunhão contigo, porque se nós não nos santificarmos e se não lavarmos os nossos pés na presença de Deus, nós não teremos parte com o Senhor. Irmão, se Deus ele é santo, santo e santo, nós não vamos chegar no céu de qualquer maneira. Se o Deus que nós servimos é um Deus que a Bíblia diz que ele é tão santo que os serafins cobrem o rosto diante dele por causa da sua santidade, quer dizer que não é de qualquer maneira que nós vamos chegar no céu. Não é brincando, não é levando a vida com Deus de qualquer jeito que nós vamos chegar nos céus onde o Senhor ele nos aguarda. Não é de qualquer maneira. Por isso é um processo de santificação. É todos os dias eu lutando para fazer aquilo que agrada a Deus. É todos os dias eu deixando para trás aquilo que desagrada ao Senhor, para chegar um dia e estar com Cristo nas mansões celestiais. Então, irmãos, não aceite o pecado. Se tem coisas que você pode renunciar, que você pode consertar, corra atrás. Não deixa de qualquer jeito. Porque tem horas, irmãos, que a gente, é pregado tantas vezes que Jesus vai voltar, e passam-se tantos anos, passou-se tanto tempo e Jesus ainda não voltou, que a gente às vezes acaba relaxando um pouco na presença de Deus, não é? Tem horas que a gente acaba se acomodando. Eu não vou para a igreja hoje não. Eu não quero saber de ceiar dessa vez não. Eu vou levar de qualquer jeito, aqui não tem problema, eu vou lá na igreja mesmo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós levarmos a nossa vida com Deus de qualquer jeito, dificilmente nós vamos chegar no céu. E é por isso que todos os dias a gente vem para o culto, é por isso que em todos os momentos nós queremos estar na presença do Senhor, para que os nossos pés todos os dias venham ser lavados pelo Senhor, para que a nossa vida todos os dias venha estar em santidade com Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. Pastor, o que acontece quando eu vivo em santidade? O que acontece na minha vida quando eu me santifico para o Senhor? Sabe o que acontece, irmãos? Olha o que diz o livro de Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando eu ando em santidade, quando eu me santifico na presença de Deus, Deus opera maravilhas na minha vida. A Bíblia diz, Josué diz ao povo, santificai-vos, andai em santidade, renunciai aquilo que não agrada ao Senhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida nesta noite. Na medida em que você se santificar, na medida em que você andar na presença do Senhor, na medida em que você buscar estar de acordo com a vontade de Deus, lavando os seus pés em santidade, Deus vai operar maravilhas na sua vida. Deus vai operar maravilhas na sua casa. Deus vai operar maravilhas em você para a glória do seu nome. Mas Deus disse ao povo, santificai-vos. Tem horas que a gente quer receber milagre, mas vivendo de qualquer jeito. Tem horas que a gente quer que Deus abra uma porta, mas vivendo de qualquer maneira. Mas eu estou pecando, eu estou em pecado, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, irmãos, é engano nosso.
A Bíblia diz que o povo precisou se santificar para que Deus pudesse operar maravilhas. De qualquer jeito, irmãos, nós não vamos chegar no céu. De qualquer jeito, Deus ele não vai nos receber. E de qualquer maneira, Deus não vai operar na nossa casa. Porque nós sabemos a vontade do Senhor. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, ele é um Deus santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, se nós quisermos receber de Deus, se nós quisermos viver o extraordinário do Senhor, se nós quisermos que Deus ele nos alcance com maravilhas, prodígios e sinais, nós temos que nos santificar. Tem que deixar pecado para trás, tem que deixar coisas que não agradam a Deus de lado, e isso não é fácil. Por isso que é um processo de santificação, é dia após dia, é dia após dia, semana após semana, é mês após mês. Todos os dias eu vou caminhando. Não, eu não quero pecar. Não, eu quero deixar o pecado de lado. Não, isso daqui não agrada a Deus, eu não quero. Não, em tal lugar Deus não quer que eu vá, eu não vou. Não, isso Deus não quer que eu faça, eu não vou fazer. E na medida em que você vai se santificando, Deus vai abrindo as janelas dos céus, Deus vai operando milagres, Deus vai entrando com providência. E eu profetizo sobre a igreja do Senhor nesta noite, que enquanto você estiver se santificando, e na medida em que você se santificar para Deus, Deus vai operar maravilhas na sua vida. Mas como, pastor, que eu alcanço a resposta e o milagre de Deus? Me santificando, me afastando do pecado, deixando para trás aquilo que eu sei que não agrada ao Senhor, para buscar fazer e estar na sua presença. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Ande em santidade, irmãos. Ou pelo menos se esforce para andar em santidade. Nós sabemos que não é fácil dizer não ao pecado. Irmão, sabe o que o Espírito de Deus brada aqui no meu coração? Sabe o que Deus está falando aqui comigo nesta noite? Que tem pessoas aqui que estão vivendo uma situação e que não é aquilo que Deus ele nos ensina. Preste atenção. Tem pessoas em nosso meio que você sabe o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, e até hoje você não tem consertado a sua situação para estar do jeito que Deus espera de você. E Deus está ministrando ao meu coração para irmãos aqui nesta noite, aqui neste lugar. O Senhor, o Espírito de Deus está falando no meu coração nesta noite para dizer para alguém aqui: santifique-se na minha presença, santifique-se, porque eu vou operar milagres na tua vida, eu vou manifestar a minha glória sobre a tua casa, eu vou fazer coisas grandes no meio de vós. Mas se você se santificar na minha presença, se precisar algo que você tenha que acertar diante do Senhor, corra atrás. Se tem algo que Deus espera de você, que você sabe que não está do jeito que Deus espera, se santifique, busque estar na presença de Deus, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida, Deus vai operar milagres na sua história, quando você escolher se santificar na presença do Senhor. Porque o Deus que você serve é Deus Santo. O Deus que você serve espera de nós santidade. Santidade não é fácil, como eu disse aos irmãos. Todos os dias nós temos que dizer não ao pecado. Santidade é o oposto do pecado. Então, se pecamos, não andamos em santidade. E dizer não ao pecado muitas vezes não é fácil. Mas quando nos santificamos, o Senhor nos recebe nos céus. O Senhor abre as portas e o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Diz a palavra de Deus: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai operar maravilhas no meio de vós. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite em Tua presença. Aqui estamos nesta noite diante de Ti.
A tua palavra, Senhor, tem falado sobre as nossas vidas. A tua mensagem foi pregada aqui neste lugar. Mas o pastor só tem poder para levar a palavra até os ouvidos da tua igreja. É o teu Espírito Santo que conduz a palavra dos ouvidos ao coração. Por isso eu lhe peço, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito venha trabalhar sobre a tua igreja, que o teu Espírito venha trabalhar sobre o teu povo, ensinando-nos a andar em teus caminhos, ensinando-nos a vivermos em tua presença, ensinando-nos a estarmos e vivermos em santidade, para que o Senhor venha operar milagres, operar sinais e maravilhas no meio da tua igreja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.